agora quero falar com vocês sobre emagrecimento. Você sabe vamos dizer assim, aquelas pessoas que muitas vezes elas querem emagrecer, mas elas não sabem como emagrecer e muitas vezes elas emagrecem, mas daí volta tudo, gente? Pois é. Uma das grandes dificuldades quando a pessoa quer emagrecer é controlar a compulsão alimentar. Quem nunca se frustrou por não conseguir seguir uma dieta ou os exercícios indicados pelos profissionais e sentiu que aquilo não era para você? Ou mesmo se viu diante ali dos chamados efeitos sanfona, né? Emagrece um pouco e logo depois engorda ainda mais. Você sabia que a neurociência pode te ajudar? Para falar mais sobre este universo, eu converso agora com a Nay Machado. Ela que é fisioterapeuta, fisiologista e criadora do método Neuromagra. Boa tarde, Nay. Tudo bom contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso, viu? Bom, Nay, as estatísticas apontam, né, que 92,7% das mulheres que emagrecem, elas de alguma forma ou outra, elas voltam a engordar, é isso? E muitas vezes mais do que estavam antes? Isso, essa é uma estatística real, né? Que inclui, inclusive, pacientes pós-bariátricos e pacientes ali que buscam emagrecimento com dietas nutricionais, emagrecimento, né, através da atividade física, inclui todos os métodos. Agora me conta uma coisa, quais são, assim, principalmente os desejos alimentares, os disfuncionais e por que isso acontece? Isso. Então, esse reganho de peso, ele acontece porque a grande maioria das mulheres que sofrem com sobrepeso tem desejos alimentares disfuncionais. E o que são esses desejos alimentares disfuncionais? É aquele desejo alimentar que passa um pouquinho do normal, ou na frequência, ou na quantidade, né? Então, a pessoa tem ali um estilo de vida, onde no dia a dia dela, ela acaba tendo esse desejo exacerbado e muitas vezes não percebe, né? Tá, e de onde vem esse desejo? O que causa? Tem algum gatilho, Nay? Sim, existem vários. Então, bom, vou primeiro falar quais são os desejos, tá? Pode ser impulsividade por doces, impulsividade por carboidratos refinados e massas, excesso de apetite, compulsões alimentares, necessidade de beliscar o tempo todo e um bem oculto que, na verdade, a pessoa ela acredita que ela come pouco e come mesmo pouco, mas ela tem uma necessidade de alimentos hiperpalatáveis sempre. Ela sempre tem que comer algo muito gostoso em todas as refeições dela. E esse gostoso, geralmente não tão saudável, né? Então, a pessoa tem essa necessidade do hiperpalatável. E quem comanda os desejos alimentares, a nossa fome, é o nosso cérebro. Então, ao longo da vida, ali, por algumas questões que vão acontecendo, o cérebro passa a operar nesse quesito fome alimentar, né? De uma maneira disfuncional. Então, ele gera desejos alimentares disfuncionais. A pessoa, muitas vezes, não percebe, né? Mas ela tem esse comportamento alimentar diferente do que a maioria. Então, por mais que ela emagreça, por mais que ela faça qualquer método de emagrecimento, ela recupera esse peso depois. Entendi. Agora, acho que muitas mulheres que passam por essas situações, acho que vão concordar, vão falar assim, tá, eu tô me vendo aí nessa entrevista, eu tô sentindo que tudo isso que a Nay tá falando acontece comigo. Tem como controlar? Tem como controlar. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente precisa tratar esse desejo alimentar disfuncional. Legal. Porque, por exemplo, uma pessoa utiliza lá um método inibidor de apetite para controlar esse apetite excessivo dela e ela vai emagrecer. Quando ela encerrar esse tratamento, aos pouquinhos ela vai voltando a engordar, porque não foi tratado a raiz, né? Que é o funcionamento, o modo operante ali do cérebro. E existem muitas maneiras do cérebro atuar de maneira disfuncional. Então, só alguns exemplozinhos aí para o pessoal tentar se identificar, talvez. Então, por exemplo, ao longo da vida, o cérebro dessa paciente pode ter neuroassociado uma emoção específica com uma comida específica. Por exemplo, uma paciente minha havia neuroassociado aconchego a chocolate. Olha. Então, toda vez que ela passava por uma determinada emoção, situação, onde ela precisava sentir aquele aconchego, precisava de um acolhimento, né? Passou uma situação difícil no trabalho, no relacionamento, enfim. O cérebro dela disparava comandos
para ela sentir desejo de chocolate. Ela não sabia por que ela tinha que devorar lá uma barra de chocolate, ou ela tinha que sair no meio do dia lá para comprar doces, enfim. E ela falava, meu Deus, né? Eu sinto que nem é só vontade de comer, parece que é mais forte do que eu. E realmente é essa neuroassociação do cérebro tentando resolver aquele problema emocional através da comida. E tem como desfazer isso? Tem tratamento, digamos assim? Isso, exatamente. Então, assim, a gente consegue tratar essa raiz com um método chamado método Neuromagra de emagrecimento permanente. Então, nesse método, a gente consegue diagnosticar quais são as causas desse desejo alimentar disfuncional. Né? Então, porque o que seria o normal? Isso é importante relatar. Diga. O que é o normal? É você sentir fome. E é você sentir, sim, um desejo alimentar por alguma gulosema que você goste. Por exemplo, vai numa festinha, quero comer lá um docinho, um salgadinho. Isso é normal, né? Somos sociáveis. Ah, festas agora de final de ano, quero comer ali o Burger Tony. Então, sim, né? Você sentir esse desejo de comer, isso é normal. O disfuncional é quando essa pessoa começa a ter esses desejos com muita frequência, ou quando ela vai fazer ingesta, ela precisa de muita quantidade. E isso deixa essas mulheres 8, 15, 30 ou até mais quilos acima do peso. Então, a gente, em sessão ali, com o método Neuromagra de emagrecimento permanente, a gente consegue, sim, diagnosticar, né? Quais são as causas? É alguma emoção que o cérebro neuroassociou? É algum hábito? É talvez um hábito do cérebro tentar resolver a ansiedade com comida? A gente vai tratando isso em sessão, desassociando, e aí sim a paciente passa a ter uma vida normal, uma relação normal com a comida, incluindo sim os seus momentos de prazer gastronômico. Entendi. E assim, eu ouvi falar também sobre exercícios neurofuncionais. Que exercícios são esses? Isso, os exercícios de neuroemagrecimento são os exercícios que eu aplico na paciente. Ah. Então, por exemplo, a paciente vem para mim uma vez por semana, né? Fica 1 hora ali comigo, a gente faz esse atendimento todo online. E nessa 1 hora eu vou fazendo uma consulta com ela. A cada semana uma nova consulta. Nessas consultas, através de perguntas e respostas, eu consigo identificar o conteúdo mental, como é que o cérebro dela está atuando ali com relação à comida e descubro, opa, encontrei aqui uma neuroassociação de uma emoção com comida, um caminho neural, um hábito, enfim. Aplico esses exercícios de neuroemagrecimento em sessão e também para ela fazer em casa até a próxima sessão. Que legal! E com isso, esses exercícios, eles vão fazendo o cérebro dessa paciente, né, liberar neurotransmissores de prazer e bem-estar, criar caminhos neurais que são pilotos automáticos para que ela faça boas escolhas na maior parte do tempo com prazer. E não mais aquela famosa fazer dieta na força do ódio, sabe? Isso a gente trata. Então ela faz boas escolhas com prazer ali, inclusive tendo os momentos de prazer gastronômico e consegue o emagrecimento dela. Que legal, viu, Nay? Nossa, que maravilha, viu? Muitíssimo obrigada aqui por você nos contar sobre tudo isso. Inclusive, você que sofre há anos aí para emagrecer, toda vez que emagrece, você acaba recuperando peso novamente, você tem que conhecer, então, esse método que é o Neuromagra. Ele trata a causa do seu desejo alimentar, vocês viram ali, né? Veja só, por exemplo, esse depoimento da Lilian de Santa Catarina. Eu eliminei 20 quilos com o Neuromagra. Há 1 ano eu me mantenho magra, comendo o que eu gosto, sem dietas restritivas. Meu nome é Lilian, eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Eu sofria de compulsão alimentar e hoje eu não vivo mais esse pesadelo. É isso aí, gente. Então, para você obter mais informações sobre emagrecimento com o método Neuromagra, você pode acessar o QR Code, você pode acessar as informações que apareceram na sua tela, ou mesmo rever essa reportagem aqui, essa entrevista, né, com a Super Nay Machado. Procuram lá nas redes sociais a Nay Machado também, que eu tenho certeza que vocês vão conquistar aí o corpo dos sonhos. Nay, obrigada mais uma vez e até a próxima, viu, linda? Obrigada.